Olá pessoal do Educacional Plenos, nesta videoaula faremos todas as questões de matemática do vestibular 2019 da FATEC. Antes de iniciarmos, pedirei que se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para ativarem as notificações e, claro, pedirei para que vocês curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos. Nós vamos começar com a questão 31, porque a 30 foi anulada. Então vamos lá. Uma garrafa térmica tem formato de um cilindro circular reto, fundo plano e diâmetro da base medindo 8 centímetros. Ela está em pé sobre uma mesa e parte do suco em seu interior já foi consumido, sendo que o nível do suco está a 13 centímetros da base da garrafa, como mostra a figura. Está aqui a figura. O suco é despejado num copo vazio, também de formato cilíndrico e base plana, cujo diâmetro da base é 4 centímetros com altura de 7 centímetros. O copo fica totalmente cheio de suco, sem desperdício. Nessas condições, o volume do suco restante na garrafa é, em centímetros cúbicos aproximadamente. Muito bem, para resolvermos o exercício, a gente vai ter que usar a formulinha do volume do cilindro. Qual é o volume do cilindro? Bom, é a área da base do cilindro vezes a altura do cilindro. A base de um cilindro é uma circunferência. Qual é a área da circunferência? A gente sabe que é π vezes r ao quadrado. R é o raio da circunferência. E aqui a gente mantém a multiplicação pelo h. Então o volume é πr ao quadrado h. Nós temos dois volumes em questão. O primeiro volume corresponde ao volume que o suco está ocupando dentro da garrafa. Ele tem um diâmetro de 8 centímetros na base aqui e uma altura de 13 centímetros. Então eu vou chamar aqui de V1, é o volume inicial. Olha só. A gente quer aproximar aqui π igual a 3, conforme enunciado. Então, eu vou colocar 3 para a formulinha. Só que o R não é 8. 8 é o diâmetro da base. Qual é o raio? O raio é a metade do diâmetro. Então, 8 sobre 2 é 4. E aqui a gente põe ao quadrado por causa da fórmula. E a altura é 13. Então, o volume 1 é o volume do suco dentro da garrafa. Quando você fizer essa multiplicação aqui, você vai ver que isso aqui dá 624 centímetros cúbicos. Esse é o volume inicial. Agora, o copo, e a gente não tem aqui uma figura para o copo tem também um formato cilíndrico. Portanto, a formulinha do V2, que é o volume 2, que é o suco naquele copo, também vai seguir a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. πr ao quadrado h. Agora a gente vem aqui nos dados. Ó. O diâmetro da base é 4 centímetros. Bom, o 3, que é a aproximação do π, eu multiplico por 4 sobre 2 ao quadrado. Quanto que é 4 sobre 2? É 2. E aqui a gente eleva ao quadrado. Novamente, diâmetro é 4, então o raio só pode ser 2. E a altura é 7. Fazendo a continha, verificamos que isso aqui dá 84 centímetros cúbicos de volume. Não acabou. Para a gente finalizar, olha só, qual é o volume do suco restante na garrafa? Você tinha 624 centímetros cúbicos. Você despejou no copo 84 centímetros cúbicos. Quanto sobrou? Um menos o outro. Então, o volume final é exatamente 624 menos 84. A conta fornece para a gente 540 centímetros cúbicos. E a resposta está na alternativa C da questão. Agora vamos para a questão 32. Considere que a frequência cardíaca máxima de uma pessoa em batimentos por minuto é a diferença entre uma constante K e a idade da pessoa. O valor de K para um homem é 220 e para uma mulher é 226. A frequência cardíaca ideal para queimar gordura e emagrecer durante um treino é de 60% a 75% da frequência cardíaca máxima. Essa aqui de cima, ó. Frequência cardíaca máxima. Dessa forma, a frequência cardíaca ideal para queimar gordura e emagrecer durante um treino para um homem de 40 anos em BPM varia de... Muito bem. A gente vem aqui no texto e localizamos a formulinha. Vou colocar a formulinha primeiro. A frequência cardíaca F
vai ser uma constante K menos I, que é a idade da pessoa. Tá bom. Agora eu venho aqui no texto, estamos falando de um homem, portanto o K é 220 e também é dito aqui que a idade dele é 40 anos. Então a frequência para essa pessoa é K, que é 220, menos a idade da pessoa, que aqui é 40 anos. Então é 220 porque é homem, 40 anos que é a idade. Isso aqui dá 180, é a frequência cardíaca máxima dessa pessoa. Agora precisamos entender o seguinte: para emagrecer, você tem que ter uma frequência no treino de 60% a 75% da frequência cardíaca máxima. Então a gente tem que calcular os limites máximo e mínimo dessa frequência. Como que eu faço? No primeiro caso, eu vou colocar aqui F1, que é a frequência mínima. É 60% vezes 180, que é a máxima, certo? 180. Fazendo essa continha, eu obtenho 108 BPM. Vou colocar aqui BPM. No caso da frequência 2, vamos colocar aqui, ó, a frequência 2 é o que? 75% de 180, que é a mesma frequência máxima lá, né? Agora, olha só, fazendo essa continha, a gente obtém exatamente 135 BPM. Então, olha só, o mínimo é 108 e o máximo é 135. Onde está essa resposta? Na alternativa C. Na questão 33, temos o seguinte cenário: o artesão brasileiro é um agente de produção nas áreas cultural e econômica do país, gerando empregos e contribuindo para a identidade regional. Observe os gráficos e admita a distribuição homogênea de dados. Vou comentar logo mais isso aqui. E aqui a gente tem um gráfico. No lado direito, o gráfico em pizza mostra o gênero, masculino e feminino. No lado esquerdo, que é o gráfico de barras, temos a faixa etária. Vamos lá. Suponha que uma viagem será sorteada entre todos os artesãos brasileiros. A probabilidade de que o ganhador da viagem seja uma mulher de 65 anos ou mais é de... Muito bem. Lembra que ele falou na distribuição homogênea de dados? Então a ideia é a seguinte: eu venho aqui, por exemplo, na faixa dos 18 aos 24 anos e tem 1% do total aqui. Só que qual que é a distribuição por gênero? É simplesmente 77 para mulheres e 23 para homens. E isso vai se repetir em todas as faixas etárias, por isso que é uma distribuição homogênea. Não tem aqui, por exemplo, mais homens entre 30 e 34 anos e mais mulheres entre 40 e 49 anos. Não, aqui a distribuição é igual. Tem a mesma porcentagem de homens e mulheres em todas as faixas etárias. Por isso que é uma distribuição homogênea de dados. Tendo isso em vista, o que a gente deve fazer? A gente deve pensar, então, na multiplicação dos percentuais. Ora, vamos lá. 65 anos ou mais está aqui, né? Nessa última parte aqui, nessa última linha. Temos 12% da população de artesãos com 65 anos ou mais. Só que desses 12%, 77% são mulheres. Então a probabilidade vai ser calculada nesse formato. P é igual a 12% vezes 77%. Como a gente está falando em probabilidade, não tem que multiplicar por nenhum número aqui, né? Somente os percentuais. Quando eu faço essa conta, eu vou ter o seguinte formato: 12 vezes 77, e aqui a gente vai dividir por 10.000, porque é 100 vezes 100. Quando você fizer essa conta, você vai observar que para o numerador, 924, e para o denominador continua com 10.000. Fazendo a divisão aqui e colocando em percentual, você tem 9,24%. A resposta está na alternativa D da questão.
E agora a gente está na questão 34, a última questão da prova de matemática. Uma artesã borda com lã tapetes com desenhos baseados em figuras geométricas. Ela desenvolve um padrão retangular de 20 por 40 centímetros. No padrão serão bordados 2 triângulos pretos e 4 triângulos na cor cinza, e o restante será bordado com lã branca, conforme a figura está aqui. Cada triângulo preto é retângulo e isósceles com hipotenusa 12 raiz de 2 centímetros. Cada triângulo cinza é semelhante a um triângulo preto e possui 2 lados de medida 10 centímetros. Assim posto, a área no padrão bordado em branco é em centímetros quadrados. Para a gente resolver o problema, eu deixei aqui algumas figuras ampliadas. Então a gente tem o triângulo cinza e o triângulo preto que formam aqui as áreas dos tapetes, tá certo? Olha só, a gente viu que o triângulo cinza tem lados valendo 10. Mas você observa que aqui, ó, tem 90 graus. Então aqui é 10 e aqui é 10. É um triângulo isósceles também. Então eu vou colocar aqui, ó, 90 graus. Aqui vale 10 e aqui vale 10. Eu começo fazendo o seguinte: qual é a área do triângulo cinza? Bom, a área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Então aqui a gente tem 10 vezes 10 sobre 2. 10 vezes 10 é 100, sobre 2 é 50. Então, eu já coloco aqui, ó, 50 centímetros quadrados. Só que eu preciso também calcular a área do triângulo preto. A gente sabe que ele tem uma hipotenusa valendo 12 raiz de 10. Mas quem é a hipotenusa? Eu olho para o triângulo, é dito que ele é retângulo, no enunciado. O ângulo de 90 graus só pode estar aqui. Qual é a hipotenusa? 12 raiz de 2. É esse segmento aqui de baixo. E os catetos, já que ele é um triângulo também isósceles, valem x. Também é dito que os triângulos são semelhantes, então eu preciso estabelecer uma relação de semelhança, uma formulinha, para calcular o valor de x. Só que para isso eu preciso calcular a hipotenusa do triângulo retângulo cinza, que é o y. Como que eu faço isso? Teorema de Pitágoras. Y ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras. 100 mais 100 dá 200. Agora eu vejo aqui, ó, y é raiz quadrada de 200. Como que eu faço essa raiz aqui? A melhor forma é a seguinte: eu separo com raiz de 2 e raiz de 100. Agora, raiz de 100 é 10, então é 10 raiz de 2 centímetros. Calculei o valor da hipotenusa. Agora eu posso fazer a relação de semelhança. Cateto do cinza está para o cateto do preto. Então, ó, vamos escrever aqui. Cateto do cinza é 10, está para o cateto do preto, que é x. Isso é igual a hipotenusa do cinza, que é 10 raiz de 2, está para a hipotenusa do triângulo preto, que é 12 raiz de 2. Tá certo? Eu vou fazer aqui, ó, uma maravilha de cancelamento e outra maravilha, esse com esse. Você está vendo que multiplicando em cruz, a gente obtém o quê? X igual a 12 centímetros. Portanto, eu tenho agora aqui, ó, vou apagar e colocar aqui os valores dos catetos, 12 e 12. Muito bem, mas não acabou o problema. Porque é o seguinte, eu quero descobrir a área da parte branca. Como que eu faço isso? Eu simplesmente faço o truque da subtração de áreas. Eu pego a área total, que é o retângulo, e subtraio das áreas dos triângulos. Tá, vamos entender então. O retângulo tem área 20 vezes 40, tá certo? Isso aqui é 800 centímetros quadrados. Agora eu quero saber a área total do triângulo cinza. Eu vou pegar todos os triângulos. Então a área total cinza são 4 triângulos em cinza. E a área é de 50 centímetros quadrados. Então eu vou multiplicar aqui, ó, 4 vezes 50. Isso aqui vai dar 200 centímetros quadrados. E eu preciso da área total em preto. Bom, são 2 triângulos de cor preta. A área do triângulo preto eu preciso calcular. Eu acabei descobrindo os catetos. Então, olha só, como que eu faço o cálculo da área do triângulo preto. AP vai ser cateto vezes cateto dividido por 2. Então, é 12
vezes 12 por 2. Ó, 12 vezes 12 dá 144, dividido por 2 dá 72 centímetros quadrados. Bom, qual que é a área total do triângulo preto? É 2 vezes 72. Evidentemente, isso aqui dá 144 centímetros quadrados. Agora, para finalizar, a área total branca é a área do retângulo menos a área total cinza menos a área total preta. Quanto que dá isso aqui? Bom, eu vou colocar todos os valores aqui. É 800 menos 200 menos 144. Isso aqui dá 456 centímetros quadrados. Onde está a resposta? Está na alternativa B da questão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa resolução da prova. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações do sininho e, claro, pedirei para que vocês curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos. Bons estudos e até mais!